te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, a nossa leitura e reflexão no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Dando continuidade, então, às nossas meditações a respeito ainda da sabedoria e sobre como viver de maneira satisfatória diante de Deus e diante dos homens. Eclesiastes capítulo 5, desde já pedimos para que você compartilhe, dê o seu like, seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal, né? Incentive outros e compartilhe com o maior número possível de pessoas para que tenham acesso à leitura e meditação da palavra, tá bom? Eclesiastes capítulo 5 é um capítulo onde o autor reflete sobre a importância da honestidade, os perigos da riqueza e o valor do contentamento. Então vamos lembrar que a Bíblia nunca é contra a riqueza, fala sobre os perigos do enriquecimento da riqueza, desde que essa riqueza afaste o homem da presença de Deus, tá? Então o capítulo começa com o autor alertando contra fazer votos ou promessas precipitadas a Deus e exortando as pessoas a serem cuidadosas com as suas palavras, com aquilo que diz. O autor ele enfatiza a importância da honestidade e integridade no trato com Deus e com as outras pessoas. Em seguida, o autor reflete sobre os perigos da riqueza e da busca por bens materiais. O autor observa que quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito e que a busca pela riqueza pode levar a pessoa a se corromper e a se tornar uma pessoa oprimida por causa dessa busca. O autor sugere que é melhor se contentar com o que tem, em vez de lutar constantemente por mais e ser oprimido. O autor também reflete sobre a ideia de que muitas vezes a riqueza pode trazer mais problemas do que soluções. Tá? O autor observa que aqueles que têm muito dinheiro, né, muitas vezes são incomodados pelo medo de perder o que têm, e que a riqueza muitas vezes pode trazer mais estresse e ansiedade do que felicidade, né? Até porque se torna uma pessoa muito visível. E finalmente o autor sugere que é melhor viver uma vida simples e humilde do que lutar constantemente por mais e nunca ficar satisfeito. Então o autor sugere que constantemente, ou que nós venhamos a nos contentar, que haja contentamento e gratidão no nosso coração, porque o contentamento e a gratidão são mais importantes do que qualquer riqueza e do que qualquer posse, tá? Então é sobre isso que ele vai falar aqui. No capítulo 5 temos aí uma síntese, né? um resumo a respeito do que todo o livro estará falando, sobre o assunto desse capítulo. Ok? Muito bem. Vamos então iniciar a nossa leitura. Está aí na sua tela então, onde ele começa dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se a Deus para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, guarda o teu pé, né, está falando sobre a prudência ao adorar a Deus, né, o cuidado que deve se ter ao entrarmos na presença de Deus. Significa se comportar bem diante do Senhor, né? A ideia de agir com honradez, então, é reformulada no fim, né, dessa sessão com as palavras: mas tu teme a Deus. Tá?
No versículo 7 ele vai mencionar essa primeira sessão, então ele falando sobre isso, mas tu teme a Deus. Então, é muito importante essa atitude diante do Senhor de entrar na sua presença de uma forma digna, tá? Então, como é comum entre os profetas, há também um alerta para ser cuidadoso em relação aos sacrifícios, né, e pronto para ouvir. Então, é melhor ouvir, para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios, né? Pois não sabem que fazem mal. Então, Deus não se alegra daqueles que fazem tudo certo por motivos errados, né? Que oferecem sacrifício de tolos. De acordo com o conselho do profeta Samuel, por exemplo, a Saul, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Já vimos isso, né? E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ok? Então, sacrifícios de tolos, Deus não se agrada e não recebe esse tipo de sacrifício. Tá bom? Então, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ok? Então, vamos entrar na presença de Deus com muito cuidado, né? Com muita simplicidade, com muita verdade, né? E vamos estar mais prontos a ouvir a Deus do que ficar oferecendo qualquer tipo de sacrifício que não agrade a Ele. Tá bom? Simplesmente por oferecer por uma questão automática. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Tá? Então Deus está no céu, diz aqui o texto, nos céus, e nós estamos aqui na terra. Então o contraste essencial entre o justo, o poder de Deus e a nossa natureza pecaminosa, né, deve nos impulsionar a nos submeter ao Todo-Poderoso em todas as questões. Então, antes de ficarmos pronunciando qualquer coisa diante de Deus, é necessário pensar bem, é necessário nos colocarmos de forma correta diante do Senhor. Não sermos, como o texto diz, precipitados, né? Não estamos falando com Deus aquilo que nós ainda não podemos falar, aquilo que nós não temos como cumprir, né? E aí ele mostra justamente o fato de que Deus ele está no céu, porque ele é santo, porque ele é poderoso, porque ele pode todas as coisas. Nós estamos aqui na terra e somos limitados, né? Estamos aqui num aprendizado ainda muito grande. Então que nós precisamos tomar bastante cuidado. Há uma grande diferença entre ele, que é o Todo-Poderoso e que está nos céus, e nós que estamos aqui na terra e que somos muito falhos, fracos e finitos, tá? Então, muito cuidado em se apresentar de uma forma, então, apressada diante de Deus, tá? Então, dá muita ocupação, ele diz, vem nos sonhos, a voz do tolo, né, da multidão das palavras. Então, falar demais, né, vai criar problemas. Por isso que a Bíblia diz que é preciso a gente ouvir mais e falar menos, né? Ser pronto para ouvir e tardio para falar, tá? E tomar muito cuidado, então, com as muitas ocupações, como ele está dizendo aqui, que vem os sonhos, né? De muitas coisas que nós enchemos a nossa mente, o nosso dia a dia, a nossa cabeça, e que aí, evidentemente, vão vir os sonhos, né? Há pessoas que até falam sobre isso, nossa, eu sonhei demais essa noite, né? De tantas coisas também que acabou se envolvendo durante o dia, tá? E às vezes sonhos que não têm sentido, né? 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Né? Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Ok? Então não se apresse, né, ou não se deve tentar subornar a Deus com um voto impensado. A primeira parte do versículo 4, né, é quase idêntica ao texto de Deuteronômio, tá? Quando ele fala que a respeito, né, de nós estamos realmente buscando, tomando bastante cuidado com aquilo que nós votamos, né, porque depois não vamos conseguir cumprir e vamos ter que dar contas a Deus.
Ele menciona também no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, sobre Ananias e Safira, que falaram uma coisa quando, na verdade, estavam vivendo outra, né? Disseram que venderam a propriedade por um preço, quando venderam por outro, estavam entregando a Deus, né? Fizeram um voto, estavam entregando, né? Estavam tendo uma atitude legítima, uma atitude bonita, solidária, para poder ajudar os irmãos, sim, só que mentira, tá? Então, não tente subordar a Deus, né? Dizendo uma coisa e fazendo outra, tá? Porque Ele está observando todas as coisas e Ele sabe tudo. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas o Senhor nós não conseguimos enganar em hipótese alguma, porque Ele está vendo tudo, está em todo lugar o tempo todo. Então não tente. Então melhor é você não votar do que votar e não cumprir. Ou, né, tentar cumprir de uma forma torta, né? Porque Deus sabe, e essa forma torta de tentar cumprir aquilo que você prometeu é uma mentira, como vimos aqui no caso de Ananias e Safira, e você pode pagar um preço alto por causa disso. Versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Né? Então ele menciona aqui a questão das autoridades das quais você pode estar fazendo um voto, né? Seja um sacerdote, um profeta ou até mesmo um anjo, né? Um anjo de Deus, que seria o anjo que ouviria as tais desculpas dos votos não cumpridos, né? Então ele fala a respeito disso. Ele está dando aqui também abertura para estar falando com anjos, tá? E ele está simplesmente aqui usando uma expressão e uma forma de entender, de que seja qual for, né, a pessoa ou ser no qual você está então se dirigindo, que você precisa então cumprir aquilo que você está votando, tá? Então não é só diante de Deus. Se você está fazendo um voto diante de um profeta, diante de um sacerdote, ele está falando, é preciso cumprir. Isso diz respeito a qualquer pessoa na vida, tá? Mesmo que ele não seja um profeta, um sacerdote, dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, se você está conversando com alguém e você então se dirigiu a essa pessoa dizendo que vai fazer tal coisa, é melhor que você realmente faça aquilo que você disse, tá? Que você cumpra a sua palavra. Então, seja na sua área de trabalho, né? Seja em qualquer circunstância, seja na questão da sua pontualidade, aquilo que você disser que vai fazer, então faça. Não fique dizendo ou falando aquilo que você não tem capacidade e condições de cumprir, tá? Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus, tá? Como nós falamos lá atrás a respeito dessa questão, ok? Então, temer a Deus é um tema central aqui do livro de Eclesiastes, né? E não significa ter medo de Deus, mas ter reverência diante de Deus, ter tamanha admiração diante de Deus, né? Que a sua resposta será simplesmente glorificar a Ele com tudo que você diz e que faz, tá? Então, é obedecer a Ele corretamente, com genuína consagração. Isso que é temer a Deus, ok? Agindo, então, com todo o cuidado. Se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e é mais altos do que eles. Aqui ele fala sobre uma questão de hierarquia, né? Que você sempre tem alguém num escalão maior do que você, tá? Então nós vamos ser sempre pessoas que estão acima de nós e que terão maior poder do que nós. E nós temos o nosso Deus que está acima de todas as coisas, né? Então, há muita coisa que acontece aqui na Terra e que nós não precisamos nos admirar, porque o homem é pecador e é injusto, e cria realmente na vida das pessoas, principalmente com relação, mais uma vez aqui ele menciona a questão do pobre, cria essa opressão, né? Desvia o direito dessa pessoa, ele realmente anula os seus direitos, ele torce os seus direitos, ele faz exatamente aquilo que quer aqueles que são injustos, né? Então isso é importante de nós
observarmos aqui, tá? Do que ele fala. Então não fique admirado com tal procedimento. Isso sempre existiu, isso continua existindo e sempre vai existir. Né? Pessoas que oprimem outros, porque elas se estão, de repente, numa posição maior do que a sua, então ele vai te oprimir. Mas ele sempre terá alguém também que vai oprimi-lo, porque estará numa posição maior do que ele, tá? Então essa é a questão, e ele fala sobre o cuidado que devemos ter para não agirmos dessa forma, tá? Porque para tudo existe também uma retribuição. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então todas as pessoas vivem pela graça de Deus com suas provisões para a terra. Então tanto o rei como outras pessoas, sejam elas quem forem, elas recebem de Deus o seu cuidado, a sua direção, a sua provisão, né? Então o proveito da terra é para todo mundo, não apenas para algumas pessoas. Pelo menos essa é a vontade de Deus para com o ser humano, né? Nem sempre isso acontece, mas tudo que está aí é para proveito comum. Quem amar o dinheiro jamais se fartará dele, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, né? Então o assunto do apetite insaciável é tratado aqui pela terceira vez. O desejo é sempre maior do que as posses. Não importa a rapidez com que cresçam as aquisições, a pessoa sempre deseja, sempre quer mais, né? E aí então ela nunca se farta de ter mais, nunca se farta da renda, daquilo que já recebeu, daquilo que já colheu, ela sempre vai querer mais. Então Salomão diz que isso também é vaidade, e ele já tratou desse tema anteriormente. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que ver com os seus olhos, né? Pois que proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos, tá? Do que ver justamente tudo que eles conseguiram administrar, tudo aquilo que eles conseguiram produzir, né? Então poucas coisas satisfazem tanto a vida, né, quanto justamente o sono depois de um trabalho duro, né, depois de um trabalho realizado, porque ele diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir, né? Então aqueles que são gananciosos raramente desfrutam de descanso satisfatório, né? Mas o trabalhador, aquele que é honesto, aquele que é justo, aquele que é correto em tudo que faz, ele diz que sono, que doce é o sono desse trabalhador, tá? Então isso satisfaz, saber que você fez o seu trabalho, você teve a sua produção, você teve a sua renda, tudo sendo feito de forma ordeira, tudo de forma honesta, e agora você pode ter um sono tranquilo, né? Um sono realmente abençoador, porque você fez tudo aquilo que lhe cabia e não oprimiu e nem ofendeu a ninguém. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, né? Então ele está falando sobre aqueles que labutam inutilmente, né? Sempre na ganância, sempre no desejo de alcançar mais, e que não conseguem, vão atrair para si mesmo enfermidades, tá? E não vão conseguir então realmente aquilo que desejam, porque, como Salomão disse várias vezes, a expressão dele é como correr atrás do vento, tá? Então a pessoa que age dessa forma, ela com certeza nunca conquistará o que deseja e sempre atrairá para si problemas, né, muito graves, enfermidades e problemas muito sérios, né, que trarão para ele um desconforto muito grande e tirarão a sua paz. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão, né? Então já tratamos isso aqui também, muitas vezes deixando a riqueza para quem nada fez, para quem não se esforçou para obter nada, vai ficar na mão desse que vai brigar ou que vai destruir tudo aquilo que você, durante toda a sua vida, conquistou. Então ele diz que tudo isso é vaidade, nós já vimos isso anteriormente. Como saiu do ventre de sua mãe, assim se nos tornará, né? Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão, né? Então a máxima da vida é essa, né?
desse mundo nada se leva. Isso é uma realidade, o texto aqui diz isso claramente. Então, como já falamos anteriormente também, haviam aqueles que imaginavam que poderiam ser sepultados com a sua riqueza para poder no mundo além desfrutar disso, mas sabemos que tudo isso é bobagem. A palavra de Deus não nos dá nenhum indício disso em lugar nenhum, muito pelo contrário, né? É de que realmente nós não vamos levar nem a nossa a roupa do nosso corpo, né? Tudo que é de corrupção nós não vamos levar conosco, tá? Assim que também isso é um grave mal que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito ele vem de trabalhar para o vento, né? Então a aflição de espírito, como ele diz, é trabalhar para o vento, é algo que não vai ter proveito algum, porque você não terá como segurar ou como administrar essa situação, tá? Isso é um grave mal, como ele diz, e assim como veio, também vai. Então, há um ditado também que diz que tudo que vem fácil, também vai fácil, né? E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor, né? Então, a continuação do versículo 16. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor, tá? Então, justamente essas pessoas se tornam pessoas avarentas, porque estão sempre querendo mais, mais e mais, e eles acabam sendo impedidos até mesmo de desfrutar daquilo que tem. O avarento, ele quer colher tanto, ele quer guardar tanto, que ele acaba passando a vida e ele não desfruta daquilo que ele guardou, tá? Por causa da sua avareza, né? Então, de que adianta isso, né? Nada. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus, ou seja, presente de Deus. Então, o texto aqui claramente ele mostra de que a riqueza em si não é um fardo, é um dom de Deus, não é uma maldição, é uma bênção, né? Agora, o amor ao dinheiro, a ganância, como ele mostrou nos versículos anteriores, isso sim é que destrói a vida do homem, tá? Então, Deus separou o dom de desfrutar, né, de algo da dádiva do objeto em si, para não deixarmos então de buscar aquele que nos concedeu ambas as coisas. Então, Deus nos concede a riqueza, nos concede os bens, né? Nos concede tudo o que nós precisamos para poder ter uma vida abençoada e abençoadora. Então, nós nunca devemos esquecer de que tudo isso provém da mão de Deus, né? Isso é dom de Deus, não é o seu trabalho, não é a sua capacidade, não é aquilo que você fez que lhe deu, né, o que supriu toda a sua necessidade. Evidentemente, você tem a sua participação, mas Deus está acima de tudo isso, lhe dando as condições para que você possa ter, né, e administrar tudo que tem. Então, nunca se esqueça de ser grato a Deus por tudo que tem, tá? Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração, né? Então Deus, ele mantém, né, a pessoa ocupada e principalmente, né, se deliciando com as coisas de Deus, né? E depois com as dádivas que ele concede. Isso, olhando para o Novo Testamento, seria o mesmo que a palavra do Senhor diz, né? Que se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então, se você primeiro buscar agradar a Deus e servi-lo com alegria, com certeza as dádivas que vêm dele, e ele sabe a quem dar e a quem distribuir essas dádivas, né? Isso muito alegrará o seu coração e trará para você contentamento e bênção, com toda certeza, para aqueles que estão ao redor. Porque aquilo que nós temos não é apenas para nós, mas é para ser repartido também com outros. Isso aprendemos no texto bíblico, tá? Então, para descrever como o Senhor responde ao homem a quem ele deu riquezas e fazenda, então o autor emprega aqui as palavras de alegria do seu coração, né? Enche de alegria o seu coração. Então, aqui ele tem contentamento, uma sensação interna de alegria, de satisfação, e ele tem nas coisas que ele obteve, ele tem também prazer, porque essas coisas são agradáveis, porque foram obtidas
por orientação de Deus, por direção de Deus, e tudo isso lhe trará com certeza grande alegria, grande contentamento, tá? Porque Deus lhe enche então de alegria o seu coração com tudo aquilo que pôde obter, ok? Então é sobre isso que ele apresenta aqui no capítulo 5. Ele faz essa meditação então sobre a importância da honestidade, os perigos da riqueza e o valor do contentamento. Então contente com aquilo que Deus lhe tem dado, e se ele quiser lhe dar mais, com certeza ele o fará, mas fique contente com aquilo que você já tem, né? O capítulo então enfatiza a importância de ser verdadeiro, de ter integridade ao lidar com Deus e com os outros, né? E sugere também que a busca por riquezas e bens materiais pode levar à corrupção, à opressão e ansiedade. Então você deve receber tudo isso das mãos de Deus e não buscar, né, colher isso das suas próprias mãos ou de uma forma ilícita, de uma forma equivocada, porque isso lhe trará ansiedade e só opressão. Mas quando vindo da mão de Deus, como sendo um presente do Senhor, isso lhe trará contentamento e alegria com toda certeza, ok? Que Deus abençoe então as nossas vidas, que tenhamos um bom dia debaixo da graça e da boa mão do Senhor, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez com Eclesiastes capítulo 6, tá bom? Vamos orar então, encerrando o nosso tempo nessa manhã. Pai, obrigado por essa tua palavra, obrigado porque no Senhor sempre nós podemos ter o melhor e sempre podemos ter alegria e contentamento com aquilo que o Senhor nos concede. Possamos ser sempre dirigidos e orientados pelo Senhor, e realmente, ó Deus, que os nossos sonhos sejam colocados nas suas mãos, para que, segundo a tua vontade, o Senhor possa nos satisfazer, possa nos abençoar, e assim, ó Deus, que sejamos gratos e dadivosos, também generosos, para abençoar a outros. Orienta-nos, portanto, dá-nos um bom dia, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar então cada um de vocês, meus queridos, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Um forte abraço. Não se esqueça então de compartilhar esse vídeo mesmo depois de terminarmos aqui, dar o seu like, dar o seu joinha, tá bom? De se inscrever no canal, incentivar outros a fazer o mesmo. Vamos aumentar o número de pessoas, né, que têm acesso a essa leitura e meditação, tá bom? Porque nós sabemos que essa palavra é que poderá transformar a vida das pessoas, é essa palavra que pode mudar o rumo da história, o rumo da vida das pessoas, e não qualquer outro tipo de coisa, tá? Mas é a palavra do Senhor. Então, dedique-se a levar essa palavra adiante para que vidas sejam transformadas, ok? Um forte abraço a vocês, então, e até amanhã, se Deus assim permitir. Pra te adorar.